Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Valeu aí, obrigado por essa atenção. Vamos dar aquele recado aqui a respeito do jogo, onde o São Paulo meteu 3 no Santos. São Paulo 3, Santos 1, só não foi 4, porque o Messias, jogador do Santos, ele fez um pênalti tão infantil que eu acho que o Bandeira ficou com dó, o árbitro ficou com dó, o VAR ficou com dó, a ponto do Messias pedir desculpa até as cenas da televisão, né? Mostraram até o Messias pedindo desculpa para o Bandeira. Foi uma coisa assim absurda. Bom, mas um jogo que teve muita dificuldade para as duas equipes atuarem. Por quê? Porque choveu demais, né? Choveu demais, como diriam os antigos, choveu a cântaros pelo lado do Morumbi, pelos lados do Morumbi, o gramado ficou de maneira tão impraticável. Ainda no começo do jogo, apesar da chuva, a drenagem deu uma melhorada, mas ainda havia muitas poças d'água, de maneira que para o Santos e para o São Paulo estava bem ruim mesmo, né? Difícil você. No começo estava assim, um troca-troca de passes errados incrível. E o São Paulo fez o seu primeiro gol a partir de uma bola parada, cobrança da intermediária, e o Wellington Rato levantou no ponto certo dentro da grande área. Quando você levanta da partir da intermediária, uma bola curva, o goleiro não sabe se sai. E quando ele vê, tá tarde. E o Caleri se antecipou à zaga, ao goleiro do Santos, o bom João Paulo, e fez um gol de cabeça, a bola entrando no ângulo. E mais tarde, um pênalti para o São Paulo. Um pouco depois, um pênalti para o São Paulo. Depois de cobrança de bola do São Paulo, a bola ia para o gol e o Lucas Pires fez a defesa. Exato, o Lucas Pires não é goleiro, o goleiro é o João Paulo. O Lucas Pires fez a defesa, meteu o bração na bola, impedindo a bola realmente de entrar no gol, e aí não tem conversa. Além do pênalti, o jogador foi expulso, tá? Esse jogo, na escalação, chamou um pouco a atenção pela ausência de alguns queridos do Rogério Ceni e pela formação um tanto diferente. São Paulo não entrou no 4-3-3, né? Na formação de meio de campo do São Paulo, nós tivemos, então, o Mendes, nós tivemos o Pablo Maia como os cabeças de área, e tivemos dois meias, sim, dois meias. O Luciano e o Galopo, sendo que o Galopo atuando na meia. O Rato caindo mais pela ponta direita e o Caleri, lógico, como centroavante. Eu não sei se as coisas acabaram coincidindo para o bem aí no caso do Rogério Ceni e da torcida do São Paulo, porque assim, consta que o David e o Nestor, eles estão com problemas físicos e foram vetados, nem foram para o Morumbi. E aí o Rogério acabou escalando o time sem o David e sem o Nestor. Coincidentemente, o Galopo atuou dessa vez como meia na sua posição original e foi a melhor partida que eu entendo que o Galopo fez pelo tricolor. Apesar de toda a dificuldade do gramado, o Galopo parecia ser um pouco ali de consciência e de qualidade. Finalmente mostrou, no meu entender, na função de meia, uma boa partida. E estava difícil de mostrar bom jogo no estádio do Morumbi, porque a chuva e o gramado estavam impossíveis. Inclusive, para mim, o Galopo foi o melhor em campo. E o São Paulo mudou, o Rogério mudou essa escalação aí. A gente jogou realmente com 4 homens no meio de campo. 4 homens no meio de campo. Quem avançava basicamente como um ponta era o Wellington. O São Paulo não tinha o David ali pela ponta. Será que foi muito conveniente para o Rogério, inclusive, esse veto do departamento médico? Porque as 2 últimas partidas do São Paulo, nas convicções do Rogério, foram tenebrosas, foram horríveis, tanto contra o Santo André e quanto contra o Bragantino. E hoje, mesmo com as adversidades, né, o tempo, o gramado pesado, no 4-4-2, o São Paulo acabou sendo absoluto no jogo. Lógico, depois com as expulsões, tudo ficou muito mais fácil. É óbvio, não dá para dizer que o São Paulo teve um jogo maravilhoso de tabelas, não teve, porque era impossível pelo gramado você ter um jogo nesse formato tão assim de tabelas e triangulações. Mas foi um jogo onde o São Paulo preencheu bem o meio de campo e com o posicionamento do Galopo no meio de campo, ele teve lances muito interessantes de visão, de passe, de drible. Eu gostei bastante pela primeira vez da atuação do Galopo e agora na função de meia. Qual que é a sua opinião? Você acha que agora o Rogério vai manter? Perguntado na coletiva se o Galopo será mantido nessa posição, ou
Rogério deu sinais interessantes de que sim, que o Galopo pode ser mantido nessa posição. Questionado se ele pode até mudar do 4-3-3 para o 4-4-2, ele botou muito mais na conta de saber quem ele vai ter disponível para as fases mais finais, para os próximos jogos. Então, quanto a uma hipotética mudança do 4-3-3 para o 4-4-2, ele ainda deixou meio por alto isso, né? Meio que assim, ainda dependendo de quais jogadores ele vai ter na mão. E questionado sobre o Luan, porque o Luan é muito pedido pelo torcedor. Eu, de bastidor, sei que há problemas. De bastidor, eu sei que há problemas que envolvem o Luan. Que tipo de problema? Não sei que tipo de problema. Um dos problemas, nós sabemos, é a questão da renovação do contrato. O Luan, no meio do ano, pode sim ser negociado. E na entrevista coletiva, o Rogério disse assim, ele não foi tão enfático quanto a possibilidade do Galopo garantir a sua titularidade no meio de campo. Com o Luan, ele já não foi tão enfático. Com o Luan, ele disse, olha, nós temos aí a questão física, ele não tem como fazer 90 minutos, então ele já deixou um senão físico aí, coisa que o nosso repórter Marcelo Lima, na Rádio Energia, já tinha pontuado também antes da partida. Houve um outro senão colocado. Ele falou assim, olha, o Luan, ele funciona muito bem como primeiro volante de pegada. Se precisar ir mais à frente, ele deu a entender que não é o ideal. Mas disse que contra o Santos deu para ir para frente, porque o São Paulo estava jogando na linha em 10 contra 8, tanto que o Luan fez o gol de uma posição de meia ofensivo à frente da área, né? E o Rogério deixou também isso no ar. Olha, existe essa questão contratual, porque o contrato vence no fim do ano, no meio do ano o Luan pode assinar com qualquer outra equipe, então o Rogério deixou isso no ar, falou assim, olha, tem essa questão aí, foi muito claro, para bom entendedor minha palavra basta, quem não renova tem menos chances de atuar, né? Se eu sou o Luan, eu renovo. Se eu sou o Luan, eu renovo. Desconhecendo quais são os fatores de bastidores, eu renovaria. Quantas vezes não tem jogadores aí que às vezes acham que podem dar muito mais do que aquilo que estão fazendo pelo São Paulo e que vão se dar melhor em outros clubes e às vezes as coisas não viram assim. Cansei de ver jogador menosprezar o São Paulo e se dar mal, né? Se o Luan tem o carinho do torcedor, por que não? Por que não aceitar uma proposta do São Paulo, né? A torcida gosta do Luan, né? Apesar do Luan ter sempre muitos problemas físicos, ficar muito tempo machucado, mas a torcida tem um carinho profundo pelo Luan. Foi uma grande partida? Não, foi um ótimo resultado, até porque uma grande partida não teria como ser analisada com tanta água no gramado, né? Mas é importante demais a vitória, eleva o moral. A gente viu aí um Galopo se consagrando, inclusive, agora como novo batedor de pênaltis do São Paulo. Por isso também é importante você ter um Galopo, porque eu não confio no Caleri como batedor de pênaltis. O Galopo está mostrando muito mais segurança, bate com muito mais qualidade, tirando do goleiro. Estou gostando demais do Galopo como cobrador também de pênaltis. Não tenho dúvida hoje que ele deve ser o cobrador oficial de pênaltis do São Paulo. E fica uma outra questão, né? Quando vão acabar essas contusões, esses problemas físicos? Ao que consta, não estou vendo o mesmo acontecer aí no Palmeiras ou no Corinthians. Tantas contusões, é um número exacerbado, é um número exagerado de contusões que a gente vem observando pelos lados do São Paulo. O que está acontecendo aí nessa fisiologia, preparação física? Eu lembro que no ano passado a gente perdeu muitos jogadores, mas foi por pancadas, mas nesse começo de ano tá difícil. E um outro detalhe, aí o Rogério até lembrou bem durante a sua coletiva, com muitos jogadores machucados, você tem como fazer menos rodízios e dar menos folgas, né? Isso incorre na chance de termos mais jogadores machucados ainda. E outra coisa que eu queria pontuar aqui, eu sempre defendo um direito, e não digo só do Rogério, de todo treinador defender as suas convicções.
Nos últimos jogos, o São Paulo foi muito mal. Na sua proposta de 4-3-3, nada aconteceu, com pontas, né? Mas eu insisto, eu acredito que todo treinador tem um determinado tempo para defender e colocar em prática as suas convicções. Lógico, se insistir demais no erro, acaba se transformando numa burrice, e aí o prejuízo não só o treinador, como muito mais a torcida e o clube. Agora, temos vários jogadores machucados. Não sei se pelos machucados ou porque o Rogério acabou entendendo que ele pode estar enganado e que o Galo é um jogador a se atuar no meio de campo. Eu acho que fica cada vez mais difícil para o Rogério defender uma ideia anterior. O Galopo muito bem. Dentro das dificuldades, atuando no meio de pouco. Eu acho que mesmo não podendo atuar 90 minutos, eu gostaria de ver aí o Luan na cabeça da área, tendo o Mendes, quem sabe o Mendes subindo um pouquinho mais, mas eu gostaria muito de ter sim, o Galopo no meio de campo e o Luan entrando ali na cabeça, porque não só porque a torcida está pedindo, porque o Pablo Maia não vem fazendo bons jogos, o Pablo Maia está errando passes demais. Próximo jogo do São Paulo, quarta-feira contra a Internacional de Limeira. É jogo para se manter o Galopo, é jogo para entrar com o Luan na cabeça de área, né? É jogo para a gente ter, quem sabe o Luciano se aproximando muito mais ali pela meia direita, chegando, pisando na área também. E por que não o Rato sendo mantido naquele lado direito, onde o São Paulo não tem laterais que são pelo lado direito tão efetivos e ofensivos, né? Por que não? Vamos ver o que a gente vê na quarta-feira. Vamos ver se o Rogério está mudando um pouco das suas convicções, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção aqui nesse nosso vídeo no canal Sombra Tricolor. Um abraço a todos e muito obrigado a vocês.